Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Jesus não deixou Maria Madalena tocá-lo. Por que ele, ressuscitado, não permitiu que ela o tocasse, por ainda não ter sido glorificado, se lá em Mateus ele tem os seus pés abraçados pelas duas Marias, e em João, pouco depois, ele próprio pede a Tomé que o toque, para conferir se é ele mesmo. Como conciliar tudo isso? Vamos comparar as passagens. Em João, capítulo 20, 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas ou não me toques, segundo outra tradução, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí em Mateus 28, 9, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo, e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. João 20, 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Eu creio que o sentido da palavra, em algumas traduções, não me detenhas, ao invés de não me toques, pode ajudar a entender a passagem de João 20, 17, mas é preciso também levar em consideração duas coisas. Primeiro, o aspecto profético de cada evangélico e também o estado de Maria Madalena no seu encontro pessoal com o ressuscitado no Evangelho de João. Quando você lê os evangelhos, evite fazer isso como se lesse um simples relato cronológico dos acontecimentos. Por exemplo, Lucas não é sempre cronológico, mas a sequência dos acontecimentos ali aparece numa ordem moral. Procure perguntar o que Deus quis dizer em cada um deles, dentro daquilo que é característico de cada evangelho. Ao contar o mesmo fato para uma criança e para um adulto, nós costumamos adotar formas diferentes de comunicação, enfatizando o que pode ser interessante para cada um deles. Se eu contar da minha ida ao zoológico a uma criança, irei me concentrar nos animais. Mas talvez ao falar da visita a um consultor em administração, falar da mesma visita a uma pessoa que seja consultor de administração de empresas, talvez eu me concentre nos aspectos administrativos do zoológico, no atendimento ao cliente e coisas desse tipo. Assim são os evangelhos. Um mesmo episódio pode ser relatado de maneiras diferentes ou até mesmo ser omitido, por não ter importância no contexto que Deus está tratando ali. Por essa razão, em um evangelho você encontra 2 gadarenos sendo libertados de demônios, e no outro evangelho apenas um. Ou então você vê 2 Marias na cena da ressurreição e no outro apenas uma Maria, Maria Madalena. Mas vamos ver o texto todo da passagem de Mateus. Mateus 28, de 5 a 10. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E aí depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Do ponto de vista profético, Mateus é o único evangelho escrito em aramaico, a língua falada pelos judeus da época. E é também o que tem maior número de citações do Antigo Testamento. Nele, Jesus é apresentado como rei dos judeus, em Marcos como servo, e em Lucas como filho do homem, e em João como filho de Deus. Esse caráter distinto de Mateus tem um objetivo. Neste evangelho, Jesus é apresentado ao remanescente judeu fiel que se converterá após o arrebatamento da igreja, durante a tribulação e antes de inaugurar o reino milenial na terra. As 2 Marias que caem aos seus pés e os abraçam estão bem no espírito de servas, na presença do rei. No evangelho de Mateus, o anúncio da ressurreição é dado pelos anjos às 2 Marias, o que é bem próprio da relação de Deus com Israel. Esse encontro é também coletivo e não individual, como é característico da relação do crente que faz parte do corpo de Cristo, a igreja.
na atual dispensação da graça de Deus. O cristão, ele tem uma intimidade com o Senhor. Afinal, ele faz parte da noiva de Cristo. Uma intimidade que não será igual ao relacionamento de que desfrutarão os judeus durante o reino na terra. O remanescente judeu que se converterá na tribulação e participará do reino de 1000 anos de Cristo, esse remanescente participará do reino ainda nos seus corpos naturais, vivendo na terra. Esses irão receber a Cristo como rei. Mas Jesus não é rei dos cristãos. Para os cristãos, para nós, ele é Senhor, não rei. O fato de em Mateus serem os anjos que anunciam a ressurreição também pode indicar essa relação mais característica de Deus com Israel no Antigo Testamento, porque lá os anjos que aparecem com frequência, tendo sido inclusive instrumentos na entrega da lei ao povo de Israel. Veja, por exemplo, Hebreus 1,14. Não são porventuras todos eles espíritos ministradores, falando aqui dos anjos, enviados para servir a favor daqueles que iam herdar a salvação? Em Atos 7,53, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. E não aguardastes. Em João, nós vemos Jesus em um caráter distinto dos outros evangelhos. Ali ele é apresentado como o Verbo, o Criador, o Filho de Deus. Neste evangelho é o próprio Senhor quem se dá a conhecer a Maria, porém agora em uma nova relação com seus discípulos. Nunca antes ele os havia chamado de meus irmãos. Essa nova relação ele já havia previsto quando mostrou que estaria rompendo até mesmo com os seus vínculos de parentesco natural. Quando ele perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Isso foi em Mateus 12, 48 a 50. Eu acredito que o que Jesus quis impedir foi que Maria Madalena pensasse estar ainda no mesmo tipo de relacionamento que os discípulos haviam tido com Jesus antes de sua morte, quando o tocavam naquela condição. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, disse João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1. O relacionamento que os discípulos haviam tido com Jesus até então tinha sido segundo a carne. Mas a partir daquele momento, eles teriam um novo tipo de relacionamento com Jesus ressuscitado e glorificado nos céus. Veja 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Agora, como ressuscitado, ele seria a cabeça de uma nova criação. Na primeira criação, Adão havia sido cabeça e falhou. Os discípulos estariam, a partir deste momento, em um relacionamento espiritual e celestial com o Filho de Deus, ainda que mantendo uma certa distinção. Ele diz, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Repare que ele não diz, nosso Pai, mas meu Pai e vosso Pai. A filiação da qual Jesus desfruta é única, é singular. Porque ele é o Filho eterno de Deus. E nós não temos essa mesma filiação. Nós fomos feitos filhos em algum momento no tempo. E não temos a natureza divina como Jesus a tem, a qual é eternamente uma característica intrínseca da sua pessoa divina. Se Maria Madalena podia antes se relacionar com Jesus na terra e na sua condição de filho do homem, caminhando aqui à semelhança de suas criaturas, mas sem pecado, Cristo andando aqui sem pecado, e se Maria Madalena podia desfrutar da sua companhia terrena, agora ela precisaria aprender que iria se relacionar com um homem na glória, na própria presença do Pai. Se as esperanças e bênçãos que enchiam o coração dela tinham sido até ali terrenas, como eram todas as bênçãos e esperanças de uma israelita, a partir de então elas passariam a ser celestiais, como são as bênçãos e esperanças do cristão, mas não do remanescente judeu, que irá se converter depois do arrebatamento da igreja, porque esse habitará na terra, no reino milenial de Cristo. Daí a expressão, não me toques ou não me detenhas. Talvez ele estivesse querendo dizer mais ou menos assim,
não me toques, ao menos da mesma maneira como você me conhecia antes da minha morte, ressurreição e ascensão aos céus, para ser glorificado à destra da majestade nas alturas. Em João 20, versículo 15 e 17, disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.